Olá, gurizada. Meu nome é professor Beethoven. Eu sou professor de Sociologia e eu quero conversar com vocês sobre algumas características ligadas à prova do Enem e principalmente ligada à Sociologia e também à Filosofia, evidentemente. Agora, hoje eu queria conversar com vocês especificamente sobre essa base conceitual que muitas vezes é carente para a gente quando a gente entra numa disciplina nova. Eu até brinco com os meus alunos, quem é meu aluno sabe disso, que quando a gente está estudando química, física, biologia, português, que são matérias do nosso convívio, a gente até adquire algum vocabulário específico, A gente adquire termos da matemática, a gente sabe o que é uma matriz, a gente sabe o que é um cálculo estequiométrico, a gente sabe, por exemplo, o que é cartografia. Isso são palavras que fazem parte do nosso vocabulário. Porém, quando a gente entra numa matéria nova, como é o caso de filosofia, como é o caso de sociologia, existem palavras que a gente costuma muitas vezes até ignorar ou até muitas vezes não saber o que significa, E alguns vestibulares, alguns processos, alguns concursos públicos trazem palavras muito específicas dentro da área da filosofia. Uma delas é o processo de estratificação social. O que é estratificação social? É um arranjo hierárquico, mas, puxa vida, o que é um arranjo hierárquico? Estratificação social são as maneiras, as formas, os mecanismos que a gente divide as classes sociais dentro de um determinado grupo ou dentro de uma determinada sociedade, perfeito? No material que tu tens, no material que tu tá acompanhando, eu quero que tu sublinhe algumas coisas, porque eu acho que isso deve ficar guardado na tua memória. Quando a gente fala em estratificação social, nós estamos nos referindo ao arranjo hierárquico entre os indivíduos em divisões de poder e riqueza. Sublinha a palavra poder e riqueza, tá? Sublinha essa palavra poder e riqueza que eu já vou falar sobre ela. Em uma sociedade. É uma diferenciação hierárquica entre indivíduos e grupos segundo as suas posições ou status. Sublinha a palavra status ou classes. Normalmente se consideram 3 tipos principais de estratificação social. Então lembra, estratificação social são os mecanismos que a gente utiliza, as formas que a gente utiliza para dividir, organizar e classificar os indivíduos dentro de uma sociedade conforme suas condições econômicas, conforme suas condições sociais, conforme os seus mecanismos. Então existem 3 maneiras da gente classificar, da gente organizar. A primeira é a chamada estratificação econômica, ou seja, dividimos as classes dentro da sua possibilidade de renda, Classe A, classe B, classe C, classe D, Exatamente com uma forma de dividir as pessoas dentro do seu poder aquisitivo ou do seu desenvolvimento econômico. Existe ainda a estratificação política, que é baseada na questão de mando dentro da sociedade. Aqueles de grupos, aqueles movimentos, aquelas bases ideológicas que mandam, que organizam o meio social. Vocês viram a palavra que eu usei agora? Ideologia. Ideologia. Toma cuidado com esse termo, querido. Ideologia nada mais é do que um conjunto de ideias que fazem parte do nosso âmbito social, tá? Conjunto de ideias que fazem parte do nosso contexto social e que orientam o nosso agir. Eu posso dizer que eu sou influenciado ideologicamente, tá? Então a ideologia é um conjunto de ideias, que orientam o comportamento do indivíduo dentro de sociedade. E existe o processo de estratificação profissional, que é quando a gente difere os grupos nas suas atividades profissionais, nos seus grupos profissionais, ok? Toma cuidado com uma outra pegadinha que eu gosto muito de falar em provas de concurso público. Nós falamos muito do termo mobilidade social. Mobilidade social é a capacidade que o indivíduo tem dentro de um contexto social de trocar de classe social dentro dos processos de estratificação. Então é mudar de classe social, tá? Então mobilidade social é um mecanismo que a gente desenvolve para troca de uma classe para outra. Nós estamos vivendo um processo de mobilidade social. A classe média baixa, está passando por um processo de aceleramento, econômico. Então, isso é uma tendência a tentar sair de uma classe de miséria, da linha da pobreza, C, D e E, para uma classe C e B, por exemplo, tá? Então, isso é um processo de mobilidade de troca social. Lembra que os sistemas de castas
são sistemas, obviamente, de organizações sociais, um processo de estratificação social. E algumas castas não permitem o processo de mobilidade social, ok? Um grande abraço e nós continuamos na sequência a falar mais sobre as provas do Enem.